pensando, um dia ainda é pouco, né? O dia passa tão rápido e é pouco para que a gente venha resolver tanta coisa num dia. E eu estava ali sentado, estava refletindo como é bom nós estarmos na presença do Senhor. A gente deixa os problemas lá fora. E quando nós entramos aqui, nós começamos a conectar com o céu. E o céu tem bênção para a tua vida nessa noite. Amém? Eu quero agradecer os irmãos, alguns irmãos aqui que se inscreveram no meu canal. Juliana Zamboni com I. O Senhor abençoe a vida de vocês poderosamente. E quando quiserem ouvir uma palavra, pode entrar ali no canal do YouTube, que eu vou estar ministrando para vocês também. Vou estar ministrando também no YouTube daqui a pouco, quando eu sair após esta reunião. Amém? Louvo ao Senhor por cada irmão presente, a irmã Solange, sua esposa, minha amiga Magda, né? Família da irmã Solange, a sua irmã, tantos amigos que estão aqui presentes, né? A Lu e tantos outros. Já falando o nome de cada um, pode esquecer de algum, então, aos pastores, né? A todos, eu agradeço ao Senhor pela tua vida. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes obras neste lugar. Amém? Sem delongas, abre a tua Bíblia no livro de Jó. Eu falei com o Espírito Santo, pedi a ele uma palavra, uma direção. Enquanto eu estava entrando no meu quarto, ontem de noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que é Jó, capítulo 13 e o versículo 15. Jó 13, 15. Aleluia. Aleluia. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que Deus me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Eu quero dizer para você uma palavra nessa noite, que Deus mudou a sorte de Jó, e o Senhor vai mudar a tua sorte também nessa noite. Jó ele perseverou em meio à adversidade. E quando nós perseveramos na presença do Senhor, o milagre acontece, a cura vem, a porta que está fechada se abre, o Senhor entra com providência. Então a palavra-chave na vida de Jó foi perseverar no Senhor. No capítulo 1 de Jó, Deus ele define Jó como um homem sincero, reto e temente a Deus. Homem que se desviava do mal. O que me chama a atenção é essas três palavras. Jó, ele era sincero, Jó, ele era reto, mas também ele era temente a Deus. Três palavras que o Senhor, ele procura dentro de nós. Que nós venhamos temer o seu nome, que nós venhamos ter uma vida reta, mas que nós venhamos ser sinceros na sua presença. Não somente na presença de Deus. Nós devemos ser sinceros, que significa sincera, mas nós devemos ser sinceros em tudo. Nosso caminhar, nosso andar com os nossos irmãos, com aqueles que estão à nossa volta. Então a Bíblia diz que Jó era este homem, ele tinha essas qualidades. Como é bom nós termos qualidades perante os olhos do Senhor. Como é bom o Senhor olhar para mim e para ti nessa noite e dizer: ó, meu filho, ele é assim, ele é sincero, ele é reto, ele é temente, e é isso que me agrada. É isso que eu procuro em um homem de Deus: sinceridade, retidão, e que venha acima de tudo temer a minha palavra. Então na terra de Uza, a Bíblia diz que ele teve 7 filhos, também teve 3 filhas. A Bíblia define como ele era um homem rico, tendo 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juncas de bois, 500 jumentas, mas também ele tinha muitos servos, mas também ele tinha muitas servas. Ele era conhecido como o maior do Oriente. Ele era conhecido como um homem que tinha muitas posses. Ele era conhecido como um homem farto. Ele era conhecido como um homem grande. E a sua família era convidada para muitos banquetes reais. Não tinha dificuldade para convites, não tinha dificuldades para se aproximarem de Jó e de sua casa e de sua família. Porque Jó recebia todo mundo bem. Porque Jó era um homem que não era apenas
mas era um homem que sempre estava com seus braços abertos. Jó ele sacrificava, ele subia a monte, ele orava, ele pagava o preço. Ele orava pela sua casa, pela sua família, mas também ele orava pelos seus amigos. Não orava só pela sua casa, orava também pelos seus amigos. Jó era um homem que tinha muitas qualidades, mas no capítulo 1 de Jó, no versículo 7, a Bíblia nos mostra que o Senhor faz uma pergunta a Satanás: de onde tu vens? Por que será que o Senhor faz essa pergunta a Satanás? De onde tu vens? E Satanás responde: e venho de rodear e passear pela terra. O Senhor olha para Satanás e diz: tem visto tu, meu servo Jó? Homem temente, homem que se desvia do mal, homem que me serve, homem que busca a minha presença. O Senhor fez uma pergunta já sabendo a resposta, mas ele pergunta a Satanás, porque Satanás iria ser uma ferramenta nas mãos de Deus, porque Satanás seria a ferramenta para que o Senhor viesse usá-lo para provar a fé de Jó. Tem muitas situações que acontecem na nossa vida e nós falamos: é coisa do diabo, é coisa de Satanás, mas nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás. Muitas das vezes somos nós mesmos, e ele está lá quietinho no canto dele, não tão quietinho, né? Porque ele não fica quieto, mas ele não está agindo, e muitas pessoas começam a dizer a ele que ele está agindo, dando popularidade a Satanás. Mas ele estava rodeando e passeando pela terra, observou-se Jó, e quando vem a resposta de Deus para tudo que o Senhor estava falando, ele disse: tu cercaste Jó de proteção, não somente ele, mas também toda a sua casa. Mas então toca em tudo quanto ele tem, e tu verás se ele não vai blasfemar diante da tua face. O Senhor permite a Satanás que ele venha provar Jó, provar na saúde, provar na finança. Por isso que quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vê uma sequência de perdas: fogo do céu vindo, queimando seus animais, a casa onde estavam seus filhos sendo destruída. Tudo quanto ele tinha foi perdido rapidamente, em um só dia. Mas nós vemos que o Senhor poupou seus amigos, mas também o Senhor poupou a sua esposa. Mas o Senhor não poupou Jó da aflição, o Senhor não poupou Jó da dificuldade que ele ia passar. Aquele que tem tudo, aquele que tem uma casa, aquele que tem um carro, aquele que tem condições financeiras, ele não entende o que é passar dificuldade. Ele não entende o que é ficar sem nada, porque sempre teve tudo. Jó sempre teve tudo, mas o que Jó tinha era maior do que bens materiais, que era a presença de Deus. Mas Jó precisava ser provado por Deus, como eu e você que estamos aqui nesta noite. Aquele que tem um testemunho para contar, passou por um processo, passou por uma luta, passou por uma prova, uma experiência que precisou passar para testificar e testemunhar quem é Deus em sua vida. Se nós não fôssemos provados, nós não teríamos testemunho para contar nessa noite. Mas nós temos testemunhos porque nós somos provados. A Bíblia expressamente diz que no mundo nós teremos aflições, mas se o Senhor venceu, nós também iríamos vencer. O que aconteceu na vida de Jó? Veio a doença, veio as perdas, perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde. Mas o que houve, veio as críticas. O que houve, veio os lamentos. A Bíblia diz que os seus amigos mais conhecidos, talvez aqueles que mais entravam em sua casa, ele faz Bildade e Zofar. Eles olham para Jó, talvez sentado em um canto, chorando, entristecido. E eles começam a olhar para Jó e
Deus com fidelidade, mas o que sobreveio sobre a tua vida é devido ao teu pecado, é devido à tua iniquidade. Jamais Deus vai provar alguém dessa forma se não estiver em pecado. Eles tentaram implantar na mente de Jó que era consequência de pecados, mas Jó era um homem reto, como diz a Bíblia. Jó ele era um homem íntegro e sincero, não havia pecado nele. Mas a provação que estava sobre a vida dele ninguém compreendia. Nem Jó estava compreendendo. E mesmo na lamentação, na angústia, ele perseverou adorando o Senhor. Mesmo ele dizendo que ele estava amaldiçoando o dia que ele nasceu. Porque quantos de nós, quando enfrentamos o deserto, uma luta difícil, nós não pensamos isso? Por que que eu nasci? Por que que eu vim ao mundo? Porque se eu não viesse ao mundo, eu não estava passando por essa situação. Foi um momento de dor. Um momento de dor nos causa muitas das vezes isso. Nós dizer ao Senhor, Senhor, por que que eu nasci? Ele estava vivendo um momento de dor. Seus amigos não entendiam, sua esposa não compreendia. A sua esposa esperava apenas que ele viesse morrer. Mas antes de morrer, que ele viesse abandonar o Deus que ele servia. Porque o Deus que ele servia estava o castigando. Essa era a palavra, castigo. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que não castiga ninguém. Ele é um Deus que prova aquele que ama. Mas após a aprovação, Ele aprova os seus filhos. Ele abençoa, Ele enriquece. Ele traz alegria, Ele traz riso. Mas Jó passou momentos de dificuldades. E no momento de dificuldade nós temos apenas que esperar o Senhor. Esperar nele, adorando, confiando, louvando. O que me chama a atenção em Jó, de número 42, 5, é que Jó lhe diz, com ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem nos meus olhos. Jó lhe conhecia o Deus a qual ele servia, de ouvir, mas ele precisava ver realmente quem era o Deus a qual ele servia. E foi na hora mais difícil, na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade, que ele realmente conheceu o Deus a qual ele servia. É na prova, é na dificuldade que nós temos intimidade com Deus. E é na intimidade que nós conhecemos o Senhor nosso Deus. É na prova, é na dificuldade. É no momento em que você olha para um lado e para o outro e você diz, eu estou sozinho. Jó se encontrava sozinho. Não tinha mais Elifaz, não tinha mais Bildade, não tinha mais Ofá, não tinha mais sua esposa, não, só havia críticas. A única saída para ele era perseverar e confiar em Deus. Por isso que ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos, ele te vê. O Senhor, ele mudou a visão de Jó. Jó, ele buscava, ele sacrificava, ele adorava, mas ele não tinha passado por experiências com Deus. E quando o Senhor, ele quer se revelar a nós, igreja, ele faz com que nós venhamos passar por experiências, ele nos prova até os rins, para que nós venhamos conhecê-lo verdadeiramente como ele é. Se você não tivesse passado talvez pela prova que você está passando, ou pelo momento de dificuldade que um dia você passou, você não estaria aqui assentado nesse banco, adorando, glorificando e oferecendo o teu melhor para o Senhor. Mas você está aqui porque o que te motivou foi o dia ruim, foi o dia mau, que sobreveio sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Hoje você pode estar na bênção, mas um dia você estava na prova. Hoje você pode estar na bênção, mas amanhã você pode estar na prova. Então o Senhor, ele trabalha na nossa vida, no nosso caráter, da forma que Ele quer. A nossa vida, a igreja, está na palma das mãos do Senhor. Todos nós somos provados, mas o que vai nos mudar no meio da provação é se realmente nós vamos esperar em Deus, ou se realmente nós vamos se irar contra o Senhor.
tentar colocar o Senhor contra a parede, criticar o seu agir, a sua vontade. Não. Nós somos pó, nós somos barros. Não somos nada. Somos criatura formada e criada, gerada pelas mãos de Deus. Nós precisamos buscar no Senhor, armas espirituais para lutar contra Satanás, contra o adversário da nossa alma, que tem bramado, que tem investido para que você venha declinar, para que você venha desistir. Satanás, ele continua a passear, rodear pela terra, procurando a quem ele possa tragar. Mas se ele realmente ver uma brecha em mente, ele vai entrar e vai fazer morada. Por isso que muitas pessoas estão caídas, não se encontram mais de pé, perderam as forças, não tem mais vontade de estar num culto como este, adorando, glorificando, exaltando o Senhor. Estar numa noite como essa, está investindo no céu. Muitas pessoas investem em tantas coisas. Algumas investem no seu corpo, outras investem na bolsa de valores, outras investem em tantas outras coisas, mas nós investimos no céu. Porque no momento de aflição, de angústia, é o Senhor quem vai nos levantar, não é o homem. É Deus. O homem até pode te levantar, sendo instruído e usado por Deus. O Senhor, ele usa quem ele quer para te abençoar, para entrar com providência na tua vida. O Senhor, ele usa quem ele quer. Mas nós temos que colocar a mão no arado e não desistir. Porque a noite vai chegar. Não vai ter mais oportunidade a qual nós estamos tendo nesta noite. Estamos vivendo o tempo da graça. E chegará um tempo que muitos irão se desesperar. Quem são essas pessoas? As que desistiram no meio do caminho. As que disseram, não suporto ser provado. Não suporto esperar em Deus. Vou fazer as obras acontecer conforme a minha vontade. Vou sair do caminho. Mas a Bíblia nos fala, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aleluia. Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi, mas lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o Deus que nós conhecemos. Um Deus que nos conhece. Um Deus que sabe quem nós somos. Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. Deus fez justiça sobre a vida de Jó. Jó foi provado, foi abençoado. O Senhor deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. A lição era para Jó. A lição não era para sua esposa, nem para Elifaz, Bildade, Zofar e outros amigos que ele tinha. E nem para a turma que conhecia ele em todo o Oriente. Mas a lição, o aprendizado, a experiência foi para Jó. O Senhor, nesta noite, Ele quer abrir os nossos olhos para algo que ainda nós não conhecemos. O Senhor, nesta noite, Ele quer te dar experiências que você ainda não teve. As experiências do Senhor vêm sobre a nossa vida nessa noite, conforme o seu trabalhar e o seu agir. Quando nós pedimos, Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, trabalha na minha vida. Às vezes nós não entendemos o significado de Deus trabalhar na nossa vida. E muitas das vezes trabalhar de Deus na nossa vida é nos pegar como vaso que nós somos e nos quebrar, nos amassar. Fazer de nós um vaso novo. Mas
Nós temos que ser amassados por esse oleiro. Muitas das vezes fatiado por esse oleiro. E esse oleiro vai construindo em suas mãos um vaso conforme Ele quer. O mesmo vaso que o Senhor construiu, estava construindo quando Ele chamou Jeremias para descer a casa do oleiro. Quando Ele se referia à casa de Israel, o oleiro segurava o vaso, mas o vaso se formava como vaso, mas houve um momento que o vaso se quebrou. Então, o oleiro se tornou novamente fazendo vaso. E o vaso, para ficar pronto, ele tem que esperar o tempo de secagem. O vaso, para ficar pronto, ele tem que entrar no fogo. Ele tem que entrar na fornalha. O vaso, para ficar pronto, ele tem que entrar no processo. E o tempo que vai definir que tipo de vaso ele vai ser. É o tempo que vai definir que tipo de vaso você é na presença de Deus nesta noite. Nós somos vaso nas mãos do oleiro. Se o Senhor está trabalhando na tua vida nesta noite, se Ele está te quebrando, se Ele está te moldando, não se preocupe. Faça como Jó, persevere. Amém. Acho que ainda dá isso. Faça como Jó. Permaneça na presença de Deus. Não vá para a direita nem para a esquerda. Fique na direção que o Senhor te colocou. Fique atento ao chamado de Deus sobre a tua vida. Porque cada um de nós que estamos aqui, nós temos um chamado de Deus. Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus não chama ninguém para ocupar banco. Não, você foi chamado para fazer algo para o reino do céu. Eu não sei fazer nada, começo a orar, começo a interceder. Já o início, eu me lembro que na minha adolescência, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ir para a tua casa, mas eu não quero ser crente de banco. Eu quero fazer algo para o teu reino. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu congregava ali no Floresta, que é uma igreja que eu vi ser construída, ali foi minha primeira congregação. Eu me lembro que quando eu entrei nos jovens, eu olhava para os jovens e eu via, eles são normal, tão habituais. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero ser diferente. Porque quem me trouxe para a igreja foi o Espírito Santo. Ele que falou para mim que o mundo não era meu lugar, que a minha ocupação era no reino, era na presença do Senhor. Eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou, mas eu não quero ser qualquer um. Eu me lembro que quando os jovens conversavam, eu orava, eu buscava, eu clamava, eu dizia, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. As pessoas olhavam para mim e viam que eu era diferente porque eu orava. A oração faz a diferença na vida de qualquer cristão. A oração muda a situação. Eu fui orando, fui buscando por dons espirituais. E desde os meus 15 anos, eu prego a palavra do Senhor, eu ministro. Hoje estou com 40 anos. Então eu fico pensando, Senhor, eu busquei para isso. Eu busquei o batismo com o Espírito Santo, eu busquei dons e revelações, eu pedi para Deus, e aquilo que eu pedi o Senhor me deu, mas eu não pedi para mim, porque o que eu tenho não é meu, eu pedi para que o Senhor viesse me usar, eu pedi para ser apenas um vaso na mão do oleiro, e essa é a diferença. Nós precisamos pedir coisas do céu, pedir coisas relacionadas ao mundo espiritual. O que o Senhor quer ouvir de mim e de ti, não é que nós venhamos pedir coisas materiais, não. Primeiro o reino do céu. O que vier depois é consequência, porque o material é matéria. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, tudo aqui vai ficar. O que tem no teu corpo hoje, que é matéria, vai ficar. Mas dentro do nosso corpo existe uma alma que é eterna. O
o Senhor nos prepara para o céu. O Senhor nos prepara para a vida eterna. O Senhor nos mostra o caminho através da sua palavra. O que é a vida eterna? Porque você pode ter todo o dinheiro desse mundo, ganhar o mundo inteiro, mas você não vai ganhar a tua salvação. Você não vai prolongar a tua vida na terra. Chegou o dia, a tua senha foi chamada, o Senhor te chamou, você vai ter que ir. Como cada um de nós não pensamos na morte, mas a morte é consequência, a morte vai vir, a morte vai acontecer, e nós não se preparamos para a morte. Nós não se preparamos. Quando morre alguém da nossa família, ficamos chocados, entristecidos, angustiados, porque nós não esperamos a morte de um parente nosso. Nós não esperamos a morte. Mas todos nós que estamos aqui, se não formos arrebatados pelo Senhor, nós teremos que enfrentar a morte. Seremos sepultados. Será feito um culto. Uma palavra será ministrada para os que ficarem aqui. Uma palavra de salvação, de consolo, de reflexão. Por isso que a Bíblia diz que melhor não é um dia de festa, mas é um dia em que alguém desce à sepultura. Um dia de velório, onde alguém está sendo velado. Porque ali é a realidade. Enquanto muitos procuram ser tantas coisas nesse mundo, estão se esquecendo do céu. E esquecer do céu é esquecer da vida eterna. E quando a morte chega, irmãos, um anjo vem buscar a alma. Mas existe um anjo de luz que vem buscar. Mas também existe um anjo da morte muito feio que vem buscar aqueles que não estão na presença de Deus. Quando os olhos se fecham aqui, outros olhos se abrem. Será que é um lugar de tormento? Ou será que é um lugar de paz? A palavra do Senhor nos fala, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu. Jesus pregava aos seus discípulos sobre o reino, porque ele foi o caminho e a ponte que nos ligou a Deus. Deus teve que trazer o seu único filho a este mundo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reconhecendo o seu poder e a sua verdade. Ele não merecia, mas como ovelha muda ele foi, crucificado naquela cruz do Calvário, carregou a sua cruz tão pesada, por amor à minha vida e por amor à tua vida. E às vezes nós se esquecemos, pastor. Muitos se lembram do sacrifício apenas no culto de Santa Ceia, mas o sacrifício de Cristo Jesus, ele deve ser lembrado todos os dias. Melhor ainda nos dias de adversidade, nos dias de luta, nos dias mais difíceis. Eu e você não daríamos o nosso único filho para sofrer, mas o Senhor deu. O Senhor deu o seu único filho. Aleluia. O Senhor também provou muitos homens na palavra, mostrando que o sofrimento, a entrega, a renúncia, não é para mostrar que o Deus ao qual nós servimos é um Deus difícil, mas para mostrar que o Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus de amor. Aleluia. O Senhor deu a Abraão um filho, mas no Monte Moriá ele teve que provar o seu amor. No Monte Moriá ele teve que mostrar que ele era fiel a Deus.
foi isso. Porque Deus, Ele promove e Ele provê tudo em nossa vida. Você olha para um lado e para o outro, você não vai sair e pensa, não vai ter solução. Mas de uma forma ou outra, Deus entra com a providência. Aleluia. Ele entra com a providência e realiza um milagre. Quando você olha e diz para mim, é o fim, acabou. O Senhor, Ele escreve uma nova história para ti. Ele abre porta onde não tem. Ele envia a vitória de onde não existe. Ele usa quem Ele quer. Quem menos você imagina, Ele vai trazer na tua vida para te abençoar. Porque Ele é Deus, gente. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu vejo o Senhor trabalhando no silêncio. Eu vejo o Senhor acalmando a tempestade. Eu vejo o Senhor em silêncio agindo aqui em nossas vidas. Como Ele agiu dentro daquele barco com os seus discípulos. Ele estava descansando, Ele estava dormindo. E veio a tempestade, veio o dia mau, veio o medo, veio a angústia, a insegurança. Mas o Senhor estava lá. Com uma palavra, Ele acalmou a tempestade. E os seus discípulos não reconheceram Ele. E disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o Senhor. Às vezes nós não reconhecemos o trabalhar e o agir de Deus, mas é o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te escolheu, que tem trabalhado na tua casa, no meio da tua família, que tem afastado, muitas das vezes, lutas, pedras, dificuldades da tua frente, para que você não venha se machucar, para que você não venha se ferir, mostrando que Ele é Deus de perto e Deus de longe, e que os seus olhos estão sobre os bons e sobre os ruins, mas os seus olhos estão nos vendo. Da mesma forma que o Senhor estava vendo Satanás rodeando a terra, olhando para Jó, o Senhor está aqui nesta noite. Ele conhece o trabalhar do teu adversário contra a tua vida. Ele sabe as ciladas que Ele tem armado para que você venha fracassar. Mas Ele dá ordem aos seus anjos para te socorrer nessa noite e te entregar a vitória. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio no certo, aleluia, que o Senhor falou contigo como Ele tem falado desde o início dessa reunião. Desde o momento em que você dobrou os seus joelhos para falar com Deus. Eu estava meditando hoje e pensei, meu Deus, se eu pudesse, eu ficaria tantas horas de joelho orando, falando contigo, mas eu não posso. É tanta coisa para fazer, Senhor. Mas a minha mente está ligada no céu. Eu posso falar com Deus em qualquer momento. Lavando a minha louça, tomando meu banho, limpando a minha casa, fazendo meus afazeres, eu posso falar com Deus. A minha mente tem que estar ligada. Não é ação de você estar com o teu joelho dobrado, horas e horas, sem fazer nada. Mas é o teu pensamento elevado aos céus. Não adianta você ficar 2 horas de joelho e você não abrir o teu coração. Você pode ter 5 minutos com Deus, mas esses 5 minutos tem que valer a pena, tem que ser excelente, tem que ser o melhor no teu tempo, porque o tempo somos nós quem fizemos o tempo. Estamos já no final do ano quase. Quantas coisas já se passaram, quantas coisas aconteceram, e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, quantas coisas que eu ainda não fiz. Mas o que nós devemos fazer é entregar tudo nas mãos de Deus. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero convidar você a entregar tudo nas mãos de Deus. Aquilo que está te machucando, o que está te entristecendo, o que está preocupando a tua mente, aquilo que está longe e fora do teu controle, mas que está no controle de Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Eu quero convidar a igreja a estar de pé. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu creio que todos que estão aqui